Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 13. 1 Pedro 1, 13. Todos acharam? Amém? Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amados, a santidade, na verdade, é um dos grandes temas da palavra de Deus. Nós poderíamos ficar horas e horas e horas falando de todas as questões que envolvem aquilo que a Bíblia diz a respeito desse conceito, aquilo que diz a respeito desse princípio, mas aquilo que eu quero falar nessa noite não tem a ver apenas com um conceito sobre santidade, mas sim como que nós, como filhos de Deus, podemos e devemos nos mover em cima desse princípio. O apóstolo Pedro aqui, ele está dizendo, querido, que primeiro nós temos que ter o nosso entendimento coberto, cingido, de uma revelação de quem Cristo é, e a partir desta revelação andarmos em obediência, para que este caminhar, para que este processo, para que este andar nos torne tal qual ele é, e a Bíblia diz que ele é santo. E não apenas uma santidade interior, uma santidade de ideias, ou uma santidade externa, de vestimentas, de palavras meramente ditas em função de um contexto, mas de todo um procedimento, de todo um comportamento de vida. Então ele diz: tornai-vos santos, isto é, nós precisamos nos mover em cima da santidade como um princípio de vida para nós em tudo aquilo que nós somos e em tudo aquilo que nós fazemos. E essa palavra santo, ela significa separado. Ser santo é ser destacado de um determinado lugar e colocado em outro. É estar, de certa forma, não misturado. E hoje nós vivemos, queridos, dentro de um princípio de vida na sociedade, que tudo é muito misturado. Já não se tem mais critérios para as coisas, já não tem mais critérios para os relacionamentos, para as amizades, para o andar da vida das pessoas. Tudo é muito plural, tudo é muito misturado. Já não se tem mais essência, já não se consegue mais identificar nada como concreto. Tudo se torna relativo nos nossos dias. Disse até mesmo nos meios acadêmicos que até a verdade é relativa. Ou seja, tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que eu concordo, tudo aquilo que de certa forma vai de encontro àquilo que eu sinto, que eu penso, que me traga prazer, pode ser verdade para mim. E tudo aquilo que eu não concordo, tudo aquilo que de certa forma me agride, tudo aquilo que de certa forma vai me propor e provocar em mim um desconforto emocional, no meu entendimento, eu já rechaço aquilo e aquilo não é mais verdade para mim. Por quê? Porque a sociedade, o mundo em que nós vivemos, está relativizando aquilo que é verdade. A santidade, amados, não tem muito a ver e é diferente da religiosidade. Por quê? A religiosidade, ela impõe um comportamento, ela impõe uma forma de se vestir, ela impõe uma forma de falar, ela impõe lugares aonde ir e aonde não ir. A religiosidade impõe o que se deve dizer e o que não se deve dizer. A santidade não impõe, a santidade me mostra aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, todas as coisas agora me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a santidade, ela vai introduzir no meu espírito um princípio de vida com base na revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, antes que nós possamos compreender como ser santos, nós precisamos saber para que serve a santidade. Abre comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade, ela está intimamente ligada à qualidade e à saúde dos nossos relacionamentos. E aqui o escritor aos Hebreus, ele diz algo muito interessante: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por muito, amados, nós acreditamos que nós precisávamos ser santos, termos a santidade desenvolvida no nosso dia a dia para vermos a Deus. Agora, amados, eu pergunto, é possível para uma criatura, um ser humano, ver Deus sem estar santificado? Na verdade, amados, quando o escritor aos Hebreus está dizendo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está dizendo que nós só temos a condição de santos, porque nós o vimos. E quando nós estamos seguindo nesse caminhar, as pessoas que estão à nossa volta vão ver Deus através das nossas vidas. Então a santificação na nossa vida, na vida da igreja, não é para que nós possamos ver Deus, mas é para que as pessoas possam ver Deus através de nós. A santificação que nós temos, que nós vivemos, que nós nos movemos, é porque nós o vimos. É fruto da ação direta dele na nossa vida. E isso vai, amados, se espalhar pelos nossos relacionamentos. Por isso que ele diz, seguir a paz com todos. Isso é um processo contínuo. É contínuo. Então você diga para o seu irmão que está ao seu lado, a santificação não é para nós vermos a Deus, mas é para que Deus seja visto em nós. E como é que ele vai ser visto em nós, queridos? Jesus, em João 17, vamos ver lá, vai nos mostrar um caminho. João 17, Jesus está na oração sacerdotal, pouco antes de ser preso e morto. E ele está orando pela igreja, está orando pelos discípulos, não apenas por aqueles que estavam com ele, mas por nós também. E ele diz algo no versículo 17, diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui, amados, não há como nós entendermos o processo de santificação, o andar com Deus à medida que ele seja visto em nós, sem nós não tivermos uma compreensão desta base fundamental do que é a verdade. Jesus, ele é muito claro, ele é muito específico, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. E Jesus aqui, amados, ele diz duas coisas que são para nós muito importantes. Primeiro, quem nos santifica é o Pai. É Ele que opera isso nas nossas vidas. Não há como um homem no seu esforço, na sua capacidade, na sua inteligência, no seu estudo, no seu diploma, na sua influência, chegar a essa condição. Jesus é muito claro, muito específico. Pai, tu santifica-os na verdade. E o Pai que nos santifica dentro dessa verdade, coloca esta verdade central como um fundamento. E a verdade, amados, não é só um conceito filosófico. Não é só uma palavra que nós usamos para defender o nosso ponto de vista. Há quem diga que dentro de uma discussão entre duas pessoas, existem três verdades.
A da parte A, a da parte B e uma verdade central que normalmente está em alguns relatos das duas histórias. Porque a verdade, ela é fragmentada dentro do coração do homem que não conhece a Deus. Ninguém entra para uma discussão, ninguém vai para frente de um juiz e diz para ele: doutor, na verdade quem tem razão é a pessoa que está aqui à minha frente. Ele é que tem a verdade. Não, amados. A nossa tendência natural, humana, é buscar nos defender em cima daquilo que nós mesmos acreditamos. E o que nós precisamos entender é que a verdade, ela é absoluta, porque a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E é esta verdade que é a pedra, a rocha fundamental da ação de Deus nas nossas vidas, para nos tornar tal qual Ele é, santo, separado. E esse foi o andar de Jesus. A Bíblia diz em João 1,14, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por quê? Porque o procedimento de Jesus, a vida de Jesus, o andar de Jesus, era tal qual o Pai é. Ou seja, ele apontava, ele mostrava, ele transpirava essa santidade da sua vida. Então, mais do que palavras, queridos, a nossa vida de santidade tem que ser um comportamento com base nessa verdade, que é Cristo em nós, que nos conduz a esse lugar. E aí gera um problema na nossa vida. Porque nós estamos sempre habituados a buscar em Jesus uma solução de problemas. Que Jesus nos tire das confusões que nós mesmos entramos. Que Ele vai lá nos socorrer, porque agora nós temos um problema financeiro, um problema de relacionamento, uma discussão aqui, uma encrenca lá. E é muito mais que isso. Nessa noite, amados, eu quero falar a respeito da ação da verdade no nosso coração. Você pode dizer amém? A verdade é absoluta, a verdade é Cristo, e é a verdade que vai trabalhar nas nossas vidas, nos conduzindo da ignorância, nos conduzindo das trevas, nos conduzindo de um lugar de separação a um lugar de revelação de quem Ele é e daquilo que Ele tem para nós. Não existe maneira de nós como igreja, de nós como famílias, de nós como pais, esposos, alcançarmos algo da santidade de Deus sem andarmos na verdade. E a verdade não é apenas as nossas palavras, é um comportamento. É quando nós vamos ser confrontados por circunstâncias, por situações, aonde esta verdade vai arrancar de nós tudo aquilo que não é verdade. Tudo aquilo que não pertence à verdade. Tudo aquilo que, de certa forma, ainda está obscuro no nosso coração. E aí o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, abre comigo lá. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Agora olha o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Amados, se nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, nós precisamos abandonar os nossos próprios pensamentos. Nós precisamos rejeitar toda a influência do engano na nossa vida. Toda aquela semente que foi plantada no Éden de pecado, de distorção da verdade, de uma negociação com princípios, para que nós possamos de alguma forma aplacar a nossa própria consciência. Nós precisamos rejeitar isso. Porque existem muitas formas de Satanás vir nos rodear e semear o seu engano. E engano, amados, é diferente de mentira. A mentira, ela diz de cara aquilo que ela nega a verdade. Não, isso não é verdade. É mentira. Agora o engano não, o engano é sutil, o engano ele negocia com o nosso coração.
Foi assim que Satanás conseguiu encontrar o coração de Eva. Ele foi sutil, ele foi distorcendo a palavra de Deus, dizendo assim: Eva, não é assim que Deus disse, de toda árvore não comereis? Ele foi pegando alguns elementos que Eva havia recebido, distorcendo para produzir engano, amados. E a Bíblia diz que o coração do homem é sobremaneira corrupto e enganoso. E nós, para sermos santos como ele é, nós precisamos rejeitar toda semente de engano em nome de Jesus. E ali deixar a mentira e viver a verdade. A verdade, amados, ela tem um preço. Abre comigo Provérbios 23. Se nós temos que andar na verdade, e quando Paulo fala ali, ele coloca essa verdade dentro do campo das relações humanas. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Olha para o irmão que está do teu lado aí, ele é o mais próximo nesse momento. Nós somos muito bons em falar a verdade conosco. Aí a gente chega na igreja, o irmão pergunta, como é que está? Todo quebrado, ruim. Tudo bem, graças a Deus, o Senhor é bom. É verdade, o Senhor é bom. Mas a outra parte é que não é tão verdade assim. A verdade tem um preço, queridos. Provérbios 23, verso 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Se nós queremos, amados, uma santidade genuína, que aponte Deus, que revele o amor de Cristo, que revele o propósito de Cristo, nós precisamos entender qual é o preço da verdade. A verdade nos custa a nossa reputação. Muitas vezes nós construímos muros à nossa volta, construímos uma proteção em torno de nós mesmos, porque nós temos uma posição e nós não podemos mostrar fraqueza, nós não podemos mostrar dificuldade, nós não podemos mostrar fragilidade. Por causa da nossa posição, por causa do lugar onde nós estamos. Aonde já se viu alguém descobrir que eu tenho esse problema? E aí então nós vamos justificando e nós vamos mentindo, construindo pequenas mentiras, negociando. Agora, amados, se nós queremos mostrar Deus com a nossa vida, nós vamos precisar entender isso muito claro, que a verdade tem um preço, e é o preço da nossa reputação, da nossa posição. O apóstolo Paulo diz que perdeu tudo e considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Abriu mão da sua reputação, abriu mão da sua posição. Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó e foi servir com os escravos, por causa de uma verdade. Às vezes, amados, nós estamos num lugar confortável, protegidos, e mesmo assim, uma mentira pode ser muito cômodo, mas pode nos levar para um abismo. E nós precisamos entender que o preço da verdade é muito mais valioso do que qualquer mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, e todo aquele que mente é filho dele. E há muitas formas de mentir. Nós mentimos quando não nos envolvemos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós mentimos quando nos escondemos do nosso próximo. Nós estamos sempre tentando de alguma forma, amados, isso nós precisamos combater, aquilo que é mais cômodo para nós. Agora, quando ele diz que nós temos que comprar a verdade, nós precisamos entender que tem um preço. E vai custar a minha posição, pouco importa. Pouco importa quem eu sou, onde eu estou, o que eu quero é viver a verdade de Deus para mim. Ainda que para isso eu tenha que perder o meu emprego. Amém? É comum hoje aí fora, toca o telefone, manda dizer que eu não estou. Manda dizer que eu não estou. É mais comum ainda. Você vai no restaurante, precisa de uma nota, se o senhor quer uma nota de R$100, o almoço custou R$12,50. Porque é muito sugestivo.
E nós precisamos, amados, entender que quando nós optamos pela verdade, ainda que humanamente nós vamos perder e perderemos, a Bíblia diz que quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. A verdade tem o preço do nosso coração, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, dos nossos planos, das nossas vaidades, dos nossos planejamentos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, costumamos usar uma desculpa muito boa, muito bíblica, muito evangélica. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, e aí nós arquitetamos a nossa vida sem perguntar para Deus qual é o plano dele para nós. E aí, de um dia para o outro, o Senhor vem e nos apresenta qual é a vontade dele para nós. Isso muda tudo, é um preço pela verdade. E essa verdade, amados, é que nos aproxima de Deus. Quando nós perdemos a razão numa discussão, quando eu abro mão do direito que eu tenho, de algo que até mesmo possa ser legítimo, em função de um princípio mais importante na palavra de Deus, eu estou pagando o preço pela verdade. E ele diz: compra a verdade e não a vendas. Não posso, amados, negociar esse princípio. Ainda que eu perca, ainda que essa verdade doa, não importa. É melhor a dor da verdade do que uma eternidade de mentira longe do que Deus tem. Amém, querido? Estamos juntos? E essa verdade que é valiosa, que é preciosa, quando ela é vivida na nossa vida, quando ela é buscada por nós, quando o Senhor olha para nós e encontra ela dentro do nosso coração, a Bíblia diz que essa verdade nos alimenta, nos fortalece. À medida, amados, que nós vamos aprendendo a optar sempre pela verdade, nós vamos nos fortalecendo nessa verdade. Essa verdade vai crescendo em nós, Cristo vai crescendo em nós, Ele vai nos iluminando, Ele vai se revelando a nós, Ele vai nos colocar numa condição de fortaleza, de força. Salmo 37, 3. Olha o que diz. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, é o nosso alimento. À medida que nós vamos adquirindo, pagando esse preço, Ele vai nos fortalecendo. Ele vai construindo em nós um caráter. A verdade, amados, é uma coluna do caráter de Cristo. Não há mentira, nele não há sombra de variação, dolo algum se achou em sua boca. Tudo aquilo que João Batista disse a seu respeito era verdade. Então, quando nós estamos sendo trabalhados por essa verdade, quando nós somos tocados por ela, quando nós somos mexidos, confrontados com ela, o Senhor vai edificando em nós o seu caráter, e nós vamos nos tornando parecidos com Ele. E à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos crescendo, Ele se alegra com a verdade dEle na nossa vida. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 6, que o Senhor se alegra de um coração contrito e da verdade no íntimo. Então, à medida que Ele vai trabalhando, à medida que Ele vai tendo liberdade na nossa vida, à medida que nós vamos nos movendo em direção a isso, Ele vai se alegrando em nós. E a Bíblia diz em Provérbios 12, 17, que quando nós estamos caminhando nessa verdade, Ele coloca a verdade nos nossos lábios. Agora nós não estamos mais falando de algo que não conhecemos, ou algo que para nós é abstrato, mas nós vamos falar de algo que é concreto, porque Ele está vivendo e vive em nós e nos fortalece. Amados, esse é um processo de vida, é uma ação de Deus, nos tirando de um lugar onde a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele vai nos transportando para o reino do seu Filho, um reino de luz. E quando Pedro fala que isso é um caminhar, é um procedimento, fala de toda uma vida cristã,
Essa santificação, ela não é automática. Ela é um caminhar diário, todos os dias. E tudo aquilo que nós vivemos, todas as lutas que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós possamos passar neste dia, no dia seguinte, na semana seguinte, faz parte do trabalhar de Deus para nos tornar como seu filho, para que a glória dele se manifeste em nós. É um processo. E esse processo, amados, muitas vezes vai ser difícil. Você pode dizer amém? Não é sempre fácil. Em Provérbios 25, eu quero ler esse texto com vocês. Provérbios 25, versículo 4 diz assim: tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Isso é uma figura, queridos. A prata, ela precisa ser trabalhada. E todo objeto de prata puro, 100% puro, ele reflete o rosto de quem quer que levante isso a essa altura. A prata pura reflete. Na antiguidade era usada muito como espelho. E a figura do ourives é aquele profissional que trabalha diretamente com essa prata. Agora a prata, quando ela tem impurezas, quando ela tem essa escória que é a sujeira, que é o lixo, ela não é o reflexo, ele não é 100%, ele fica meio nuviado, meio nublado. Então, todas as vezes que o ourives quer atestar a qualidade da sua peça, ele levanta o objeto de prata para olhar e só para de trabalhar na prata à medida que ele consegue encontrar o seu reflexo. É assim o Senhor conosco. Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai nos moldando, Ele vai se movendo em nós, Ele vai nos espremendo, Ele vai nos apertando, Ele vai trabalhando em nós e vai conferindo com o padrão das Escrituras, para ver até que ponto e o momento que Ele vai se encontrar plenamente nas nossas vidas. E sempre que houver uma impureza, uma sujeira, algo que não devia estar lá, Ele vai voltar ao início do processo. E o início do processo, amados, é doloroso. Aleluia, dá um amém agora. É doloroso. Porque ele só trabalha no fogo. A prata, a escória, a impureza da prata só sai no fogo, na alta temperatura. Isso é pressão. Isso é processo de Deus na nossa vida. E na Bíblia, o fogo serve para 3 coisas. São 3 figuras, são 3 simbologias do fogo. Primeiro, o fogo serve para destruir. Fogo, ele queima para destruir. Nós vimos o que aconteceu ali com a BZN, acabou tudo. E o fogo do Espírito vem na nossa vida para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Enquanto houver, amado, um resquício, enquanto houver um farelo daquilo que não é para estar em nós, ele vai acender o seu fogo para destruir, para arrancar. Interessante, quando Deus chama o Jeremias, ele fala várias coisas, mas antes de falar de plantar e edificar, ele fala em destruir e em arrancar. Porque ele não pode construir sobre monturro, ele não pode construir sobre ruína, então ele vai destruir. Ele vai tirar de nós tudo aquilo que não pertence a Deus nas nossas vidas. O pecado, a ira, a maledicência, o ódio, a amargura, a falta de perdão, isso ele vai destruir. O fogo vem para destruir. O fogo também serve para purificar. E purificar, amados, aquilo que, de certa forma, é de Deus, é dele, mas está contaminado. A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele não morreu literalmente, fisicamente, mas ele foi destituído da comunhão com Deus. Espiritualmente ele morreu.
Em Hebreus 9,14, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele iria purificar a nossa consciência das obras mortas, isto é, a nossa consciência, agora por Cristo, ela é purificada. As lembranças, tudo aquilo, aquele senso de valores distorcido que nós tínhamos antes do Senhor entrar na nossa vida, agora Ele vai purificar, Ele vai realinhar. Ele não destrói a consciência do homem. Por isso que quando nós nos convertemos, ainda temos lembranças das coisas que fizemos, agora só que nós nos lembramos pelo filtro do Espírito Santo. Porque a nossa consciência é purificada. E o fogo serve para provar. A provação do fogo vem justamente para ver se nós já podemos avançar para a próxima etapa. Prova, amados, significa prova. Desde a primeira série até a faculdade, prova é teste de... muito mais que teste de conhecimento. A prova é um teste da capacidade do aluno de interpretar as coisas. Hoje em dia já se trabalha muito isso. A prova não testa só o conhecimento da matéria, mas a prova, ela testa a capacidade do aluno de interpretar os fatos, o mundo à sua volta, aquilo que está acontecendo. E toda a prova que o Espírito Santo nos submete não tem o propósito de nos reprovar. A Bíblia diz em Tiago que nós somos provados para sermos aprovados, para sermos qualificados. E essa aprovação, amados, o Senhor nos coloca numa berlinda. O Senhor colocou Abraão numa situação muito difícil. Abraão, eu quero saber, não se tu me conhece, mas eu quero saber se tu consegue discernir o que está acontecendo contigo. Me dá o Isaac, teu único filho. Isso é prova, querido. É quando o Senhor vai nos colocar numa situação e, de certa forma, Ele vai meio que apagar a luz para ver a nossa vida dependente dEle. O quanto nós entendemos desse caminhar. Você pode dizer amém? Então, amados, o processo de santificação é um processo de trabalhar de Deus nas nossas vidas pela verdade de Cristo, nos conduzindo na formação do seu caráter. Então, à medida que o caráter de Cristo vai se apresentando na nossa vida, e ele vai aparecendo, nós vamos sabendo escolher a verdade. Nós vamos entender a pagar esse preço, e a glória dele vai se manifestar através de nós. Então, tudo aquilo que nós vivemos dentro desse processo chamado vida cristã, na verdade é para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Ainda que venhamos a passar por lutas, ainda que nós venhamos a passar por dificuldades, é o Senhor querendo se manifestar em nós e através de nós. E eu quero terminar, amados, lendo Hebreus capítulo 12. Chamar o pessoal do louvor. Cadê o Fabinho? Pai do Atos e do Rafael. Eu sou pai do Atos, Rafael, e ele é pai do Atos e do Rafael. Que momento. Hebreus 12, versículo 4, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amados, quando nós encontramos esse choque de realidade,
da nossa condição e da verdade de Deus, ele vem com exortação. E como é comum na igreja as pessoas terem medo dessa palavra, exortação. Parece que é sempre uma chamada de atenção, né? Lá vem. O pastor chega aqui hoje, amados, eu tenho uma exortação para a igreja. Pronto. Alguns já vão. Mas exortação significa estimular crescimento. Então aqui, amados, em todo o tempo Deus está estimulando o seu povo a viver uma vida santa, a viver uma vida reta, a viver uma vida na verdade, a viver uma vida coerente com os princípios da palavra de Deus. Na sociedade, a santidade não é algo para nós vivermos dentro da igreja. Não é apenas para nós levantarmos as mãos e cantarmos. A santidade é para nós vivermos no mercado, quando a caixa do supermercado erra o troco para mais e nos dá uma nota de 20, quando tinha que nos dar uma nota de 10. A santidade é quando, na hora de declarar o imposto de renda, o contador nos pergunta aí, vão declarar quanto? A santidade é para nós rejeitarmos o suborno, a facilitação. Porque, como Pedro falou no início, é procedimento, é vida. E só assim, amados, nós vamos ter como expressar realmente quem ele é na sociedade. Então, quando ele está dizendo aqui em Hebreus 12, que é um processo de disciplina, é um processo de aprendizado, é um processo de estudo, é um processo de correção, é porque muitas vezes nós falhamos. Agora o Pai ele não nos disciplina, ele não nos corrige quando nós falhamos para a nossa destruição. Ele nos corrige quando nós falhamos para que nós tenhamos uma nova oportunidade. E ele diz para sermos participantes da santidade de Deus. Porque ele está trabalhando para se revelar ao mundo através da sua igreja. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.